Fala galera, tudo bom com vocês? O desemprego já é uma realidade que vai aumentar drasticamente. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, a Fundação Getúlio Vargas apresentou um estudo que estima que a crise da pandemia de coronavírus deve deixar pelo menos 12,6 milhões de desempregados no Brasil. Nos Estados Unidos já está batendo índices históricos de pessoas pedindo o equivalente ao seguro-desemprego brasileiro. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, cerca de 168 milhões de americanos solicitaram benefício nas últimas 3 semanas. Analistas apontam, com base no cenário econômico atual aqui no Brasil, que pode-se esperar que o percentual de desemprego cresça pelo menos 20% maior do que o número atual. Então temos 12 milhões mais 20%. Esse é o reflexo da paralisação da economia, decorrente das medidas necessárias de combate ao coronavírus, como a quarentena e o lockdown aqui em Fortaleza. Diversas empresas na capital já anunciam o fechamento definitivo de suas atividades, aumentando de já o número de brasileiros sem emprego formal. Por outro lado, vemos histórias de resiliência com empreendedores que se sacrificam para garantir o sucesso do negócio a médio e longo prazo. Para tratar sobre esse assunto, hoje trago para vocês dois amigos e grandes especialistas sobre o tema. Alisson Bezerra, administrador de empresas formado pela nossa Universidade Federal do Ceará, ele que possui MBA em Marketing pela FGV e é pós-graduado em Liderança Estratégica de Negócios pela Ohio University, nos Estados Unidos, além de já ter assumido diversos cargos estratégicos em multinacionais do nosso país. E temos também o meu amigo empresário de enorme sucesso em nosso estado, Rafael Lins. Ele é empreendedor nato, já teve produtora de eventos, trabalhou no setor bancário e hoje está à frente de um dos melhores restaurantes da nossa capital, o Cantinho do Frango Sul. É um prazer receber vocês, meus amigos. Espero que estejam bem de saúde, vocês e a família de vocês. Rafael, meu xará, gostaria de começar por você para saber as suas primeiras impressões sobre a crise. Fala, Rafa. Obrigado pelo convite. Saudade de lhe receber lá no restaurante, certo? E a impressão que a gente tem dessa crise, né, é uma crise sem precedentes. Então, você nunca passou, o mundo nunca passou por algo parecido, que é um verdadeiro caos, é um verdadeiro, né, você não sabe o que esperar, mas eu tento olhar pelo lado bom das coisas, né? Eu acho que é um momento de renovação, eu acho que é um momento em que as pessoas estão focando no que é essencial. Então, eu vejo esse lado, tento olhar por esse lado da crise, né? Aqui em casa está todo mundo bem, alguns cunhados já pegaram corona, mas já está todo mundo com saúde, então está tudo 100%. É isso, meu amigo, é isso. E, Alisson, obrigado também, meu amigo, por ter aceitado esse nosso convite, de estar aqui conversando com a gente, esse bate-papo. Eu gostaria de saber de você também, o que é que você acha que serão as perspectivas para a nossa economia local, para o empresariado, durante essa crise, com essa quarentena? Fala, Mota, meu grande amigo. Cara, boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafael. O cenário não é fácil. Não é fácil no Ceará, não é fácil no Brasil, não é fácil no mundo. Nosso país é um país relativamente atrasado em relação à transformação digital, que é algo que muitas empresas tiveram que se adaptar. A gente tem casos, por exemplo, a Outback trabalhando com delivery, coisa que nunca tinha feito. Isso são empresas grandes, imagina empresas pequenas que que pecam na estrutura, que ainda não tem uma estrutura tão sólida e tão parruda quanto outros restaurantes, assim como o Cantinho do Frango, que já trabalhava assim. Então, é um cenário difícil no Brasil, mas exatamente por ser difícil, é um cenário que gera muitas possibilidades de inovação, de crescimento, de surgimento de novos negócios, novos mercados, e é nisso que a gente aposta para o pós-quarentena, pós-Covid, que isso vai acabar de um jeito ou de outro. Ô, Rafa, como o Alisson falou aí, eu sou um cliente assíduo do Cantinho do Frango e eu, por muitas vezes, já fiz pedidos no Cantinho através do delivery, né? Gosto muito daí, estou sempre aí. Mas, além disso, eu sei que devem ter tido outras dificuldades. Eu gostaria de saber de você quais foram as mais significativas mudanças que precisaram ser implementadas no Cantinho do Frango para tentar superar os desafios atuais que essa quarentena traz para todos. Sim. A gente já trabalhava com delivery, né? A gente já tinha um delivery muito forte, ele já era responsável por um grande percentual do nosso faturamento.
E a gente teve que as mudanças foram feitas muito rápidas, né? Então, as principais mudanças foram em questão de higiene e rapidez no atendimento ao cliente, certo? A gente viu o número de delivery dobrar, então a gente correu para atender essa demanda. E a questão do cuidado com o nosso entregador, com o nosso produto, né? Hoje, toda vez que o motoqueiro chega, a bag dele é higienizada, ele tem que lavar as mãos, trocar máscara reciclável. Então, tudo isso foi uma novidade para a gente, né? Mas hoje já está ficando bem redondo e já está dando para atender a demanda tranquilamente. Você sente alguma queda no faturamento, pelo que era o usual, naturalmente? Foi grande? Foi impacto? Vocês conseguiram, quais mecanismos de marketing vocês conseguiram utilizar para tentar superar isso? Houve uma queda significativa no faturamento, Rafa. Uma grande parte desse faturamento vinha das mesas, né? Só apresentar aqui alguns dados, né? O setor de restaurantes, bares e restaurantes, ele é um setor que fatura 400 bi por ano. E o delivery, ele só corresponde a 8% disso. Então, assim, é um número que não atende a demanda do setor, né? Assustador. Logicamente que esse número cresceu com o Covid, né? Mas ele está longe de ser a solução para o setor como um todo, né? No caso do Cantinho do Frango, apesar de ter dobrado o volume de entregas, agora falando especificamente de mim, ainda assim houve uma queda considerável no faturamento, né? Visto que a boa parte desse faturamento era dos clientes que iam para a mesa, você deixou de vender bebida, você deixou de vender drinks. Então, tudo isso era fazer a composição do faturamento total. Como um consumidor assíduo do Cantinho do Frango, eu até chego a entender isso, até porque tem o próprio charme de estar sentado lá, né? Todo aquele ambiente, a aura que tem lá, aqueles discos, enfim, a música, tudo atrai muito o consumidor. E, naturalmente, há uma maior dificuldade de você conseguir manter esse mesmo padrão de uma forma que você tenha que simplesmente entregar um produto final, né? Não tem esse trato normal. Alisson, eu sei que você, com sua experiência, já tendo trabalhado em outras empresas e gostando muito de inovação, até porque você tem seu MBA em marketing, gosta de estudar isso, já conversamos um bocado sobre isso. O que é que você acha que tem sido um mecanismo de solução para as empresas? Eu vejo que muitas empresas estão conseguindo migrar um pouco do seu trabalho para o trabalho telepresencial ou mas em outras empresas, por exemplo, que haja alguma dificuldade disso, como se pode fazer a substituição gerencial, como pode tentar maximizar as vendas para delivery? O que é que você imagina que está sendo feito no mercado e o que é que você acredita que possa ajudar a melhorar isso? De forma geral, o mercado ele foi forçado a mudar para um método de trabalho que as pessoas não estão adaptadas. Principalmente no Brasil, a gente não tem a cultura de home office, são poucas empresas que aplicam com frequência o home office, especialmente no Ceará, são pouquíssimas empresas que eu conheço que aplicam o home office de forma institucional. Então foi uma mudança muito forte, uma mudança muito brusca. Essa mudança brusca tem consequências. As pessoas têm uma maior dificuldade de adaptação a esse ambiente, muitas delas não têm estrutura em casa, não tem uma boa mesa para trabalhar, não tem uma boa cadeira, não tem um computador, às vezes a empresa trabalha com desktop e o cara não tem como levar o desktop, então tem uma dificuldade. Mas acaba que isso vai, as pessoas vão se adaptando e vão se acostumando a essa rotina. O que se aplica na prática, então, para a inovação? Quando as pessoas se adaptam, elas começam a consumir outros produtos e utilizar outras tecnologias que vão apoiar ela nesse dia a dia. Então, o cara que nunca usou uma conferência, o cara vai começar a usar. E aí, números da Microsoft, por exemplo, que mais que triplicou a receita dela na assinatura do Microsoft Teams, que é a ferramenta de videoconferência e gestão de times que a Microsoft usa. Então, isso reflete os números enormes que a gente tem como soluções de outros mercados. Trazendo isso para a nossa realidade, porque enfim, Microsoft está muito longe, na nossa realidade a gente tem
tem que aprender. Quem trabalha no mundo de tecnologia, eu venho de mais de 2 anos trabalhando no meio de tecnologia, para a gente é mais fácil. Bom, o cara que agora comprava, eu ia presencialmente lá fazer uma venda, agora eu faço uma conferência com ele, mas eu já fazia conferência antes porque já era da minha rotina. O grande salto aqui é como as empresas menores, ou de mercados que não têm essa cultura e não estão preparados para o digital, que é um caso de se adaptar. Então, você vê alguns exemplos de empresas fazendo ações, no caso de delivery, aqui já que a gente tem um exemplo aqui na nossa conversa. Nos casos de delivery, tem empresas pegando os dados de cliente para, o cara já comprou mais de uma vez comigo, então eu vou lá dar um brinde. Ou eu faço uma ação para o cara que já comprou comigo uma vez para ele comprar a segunda. Isso tudo consumindo informação. Então, mais do que nunca, a gente está no momento de consumir informação, consumir dado. E por mais estranho que isso pareça, dados também são muito ricos, assim como a conversa de mesa, que às vezes o gerente ali do Cantinho do Frango sentava com alguém para bater um papo, para pegar uma opinião, para ouvir um feedback. Os dados de mídia social, os dados dos próprios aplicativos de delivery são ricos e podem ajudar, sim, a gente a contornar esse cenário que não está fácil. É verdade. Você falou aí, por exemplo, nesses números da Microsoft. Opa! Você falou desses números aí da Microsoft, inclusive eu lembrei, por exemplo, do caso do Zoom, né? O aplicativo Zoom, que aconteceu de ser passar de um aplicativo praticamente desconhecido, né? Tinham poucos usuários, principalmente aqui no Brasil, para ser um dos mais baixados nas lojas de aplicativos, em grandes plataformas, Sim. né? Rafa, e para você ver, desculpa, Moto, pode terminar. até empresas do tamanho da Zoom, que é uma empresa do Vale do Silício, uma empresa grande, que já tinha uma estrutura sólida, tomou um baita golpe porque não conseguiu dar conta do volume de usuários. Então você vê que para um lado ou para o outro, essa crise que a gente está vivendo bateu em muita gente, bateu em gente grande, bateu como bateu nos nossos pequenos aqui. Rafa, nesse panorama, vocês estão estudando mecanismos, saídas para como conseguir minimizar ao máximo possível as perspectivas que já são negativas naturalmente para todos da economia, sobretudo no ramo alimentício, no ramo de restaurantes? Sim, o ramo de restaurante provavelmente ele vai demorar a voltar a ser o que era, né? Numa live hoje essa semana com o presidente da Brasel, ele previa que iria demorar 6 meses para voltar a ser o que era, né? Então é muito tempo até a gente voltar. Então o que você vai ter que fazer, o que a gente está fazendo, é se modificando para o cenário atual, né? Reduzindo custo, reduzindo folha, aluguel, manutenção, reduzindo cardápio. Então a gente está se estruturando para atender o que a gente tem hoje. Por enquanto, vocês estão conseguindo se estruturar apenas com cortes, ou vocês já estão pensando, por exemplo, em adotar alguma linha de crédito, algum mecanismo para tentar ir suavizando isso para o futuro, diluindo esse prejuízo para o futuro? Não, na verdade, a gente pensou em algumas linhas de crédito, né? Mas graças a Deus o Cantinho do Frango Sul ele vinha num bom momento, né? A gente estava já planejando expansão, então a gente preferiu utilizar o caixa próprio para suprir esse primeiro momento, né? Antes de utilizar qualquer linha de crédito. Mas a linha de crédito ela é importante, cara, para 99% dos bares e restaurantes vão ter que se utilizar das linhas de crédito. A vantagem do Cantinho do Frango, como você disse, é essa liquidez que tinha, esse projeto que já havia, né? Alisson, a gente vê que grande parte dos segmentos aqui do empresariado em Fortaleza está sendo atingido. Mas me fica a questão, para além do que eu já conheço, já sei, por ser natural, o setor hoteleiro, o setor turístico está tendo essa queda maior. Quais outros segmentos também você acredita que podem estar sofrendo mais com esse problema na economia? O varejo, de forma geral, ele sofre bastante. Acho que a gente já falou aqui de um setor que está sofrendo, que é o setor alimentício, bares e restaurantes. Acho que até fazendo um adendo aí ao comentário do Rafael, das linhas de crédito, tem uma campanha que a Heineken tem feito maravilhosa com alguns bares parceiros
que a cada X que você dá para o bar, entre aspas, como um voucher que você vai consumir depois, a Heineken também dá um X desse valor para suportar, então é uma campanha interessante. Mas além do setor hoteleiro, que também, na verdade, o setor de turismo de forma geral, porque não é só o hoteleiro, você vai em praias aqui do Ceará, você tem o bugueiro que vivia do turismo, você tem os pequenos restaurantes que viviam do turismo, as pousadas, enfim, então é um segmento que vai sofrer bastante, mas o varejo de forma geral ele sofre, porque você tem a compra por impulso, o cara que ia na Americanas para comprar sei lá, um copo e sair de lá com um saladinho, chocolate, ele vai fazer a compra online e vai comprar um copo, que é o que ele precisa. Não existe mais a gôndola na fila de pagamento, né? Não existe. Exatamente. A possibilidade de você estar parado, esperando e pegando aqui. Exatamente. E por mais que você tenha os e-commerces maravilhosos, com toda uma estrutura para fazer, para mostrar outros produtos, para incentivar o cliente a comprar outras opções, produtos recomendados, produtos similares, promoções, combos, você nunca vai conseguir fazer o que o ponto físico faz da compra por impulso. Você tem também as lojas de roupa, que, mais uma vez, o cara quando vai na loja, ele vai comprar uma camisa, ele chega lá, bebeu, ele também, ele não vai mais comprar. Então, o setor de varejo como um todo é um setor que sofre bastante. E acho que fazendo contraponto, o setor talvez aí tenha conseguindo sobreviver bem, são os setores de supermercados, o setor de farmácia, e o próprio setor de tecnologia, que são setores que vivem supermercado e farmácia por serem primários, né, por serem básicos, e o setor de tecnologia porque é um setor que consegue viver além consegue trazer essas inovações que hoje são necessárias, né? São basicamente os setores que estão sendo necessários para todo mundo, para tentar superar de alguma forma. Pessoal, eu gostaria de falar para todo mundo que está assistindo a gente, e já temos algumas pessoas mandando uns comentários aqui. A Edla Feitosa manda aqui, diz que ama a comida e o ambiente no Cantinho do Frango Sul. Eu também sou um fã do Cantinho do Frango Sul. Carlos Harrison manda grande Rafael Lins, um abraço. Grande abraço. Manda um olá. Pedro Martins manda um olá. Apesar da dificuldade, Cantinho do Frango Sul, apesar da dificuldade, conseguiram implementar uma boa ação em relação aos mais afetados com a pandemia? Pronto. O Cantinho do Frango Sul, nós fizemos 2 ações sociais. A primeira, nós trabalhávamos com uma quantidade grande de diaristas no final de semana, certo? E a gente viu que eles do nada não estavam mais fazendo a diária, retirando aquele 70, 80 reais no final de semana. Então, primeiro a gente criou um fundo para esses diaristas. Junto com esse fundo, a gente entregou uma cesta básica mensalmente, né, para suprir um pouco da necessidade deles. E nós também criamos um prato social, que é uma quentinha de tulipa de frango. Um dos produtos mais vendáveis do cantinho era a tulipinha, que era de entrada. Nós colocamos ela numa quentinha, colocamos num valor acessível para as pessoas que estavam querendo comprar no cantinho, mas também já estavam ficando apertadas. E ainda doamos uma parte do valor das quentinhas para uma ação social, certo? Então, todo esse conjunto foi no intuito de ajudar. O instituto que a gente ajudou é o Instituto Vidança, que faz um trabalho belíssimo em bairros carentes, através da dança e da arte. Então, tinha tudo a ver com o cantinho, né? É fantástico, então, fantástico. E do útil ao agradável, né? Vender o produto do Cantinho do Frango, quem queria comprar o Cantinho do Frango, mas estava sem dinheiro, e a pessoa necessitada que não tinha dinheiro nenhum, mas que agora ia receber um benefício. Show de bola, show de bola. Parabéns, função social do empreendedorismo, né? O negócio está cumprindo bem o papel no momento desse que está todo mundo precisando. Que ótima notícia aí pelo Cantinho do Frango Sul. Bom saber. Martins manda um abraço, diz que você é um grande profissional no nosso mercado. Reconheço, de fato, você é. Marcelo Rocha, Karine Noronha, Alexa, muito boas explanações. Obrigado, Alexa. Paulo Tabosa, Thaís, Rafael Lins arrasando como sempre. A Carol Feitosa, quanta admiração por esse profissional, Rafael Lins. Nossa, só tenho amigos aqui que são muito queridos. Bom saber, bom saber.
Bom, Família ajuda, família ajuda. É importante, é importante. Alisson, eu particularmente sempre fui um grande fanático pela tecnologia, na verdade. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Sou fanático pela tecnologia. Gosto de estudar, gosto de aprender coisas novas, gosto de ver mecanismos novos e pensar forma como esses mecanismos podem ajudar não só a gente a ter mais produtividade, mas que a gente possa fazer as coisas de uma forma mais simples. Vemos aí alguns mecanismos, para mim, para o meu trabalho especificamente, enquanto advogado, tenho usado muito essas plataformas de videoconferência para conversar com clientes. Das 3 últimas semanas, já participei de 4 julgamentos telepresenciais, né? Teve um Legal. no TRF, teve julgamento no Tribunal de Contas, já teve outro julgamento aqui no TJ, no Ceará, enfim, e eu vejo muito essas plataformas que podem ser utilizadas para ajudar no nosso dia a dia. Para além disso, eu gostaria de pensar, existe algum desses tipos de inovações tecnológicas que, com essa quarentena, vieram para ficar? E como o empresariado pode se valer disso para tentar melhorar sua produtividade após toda essa tempestade? Cara, sem dúvida. Mais uma vez, o mercado de tecnologias, de inovações, ele é um mercado extremamente aquecido. No Brasil, infelizmente, muito focado ainda no eixo São Paulo, mas de forma geral no mundo é um mercado muito aquecido. Então, hoje, por exemplo, você tem uma solução que auxilia muita gente, até o teu próprio segmento, que é a assinatura digital. O cara precisa assinar um documento, assinar um contrato, assinar um pedido, que seja um pedido de compra, o cara não precisa mais da folha ali, ele consegue fazer assinatura por e-mail, ele faz assinatura pelo um tablet, e isso facilita muito o processos burocráticos que muitas empresas estão enfrentando e que não conseguem mais contornar de outra forma. Às vezes o cara fica na cidade ao lado e você não pode mais ir na cidade ao lado, porque a gente está em lockdown. Então hoje você tem essa opção. Você tem N ferramentas que empresas de tecnologia já utilizam para trabalho digital, ou então você tem Slack como uma ferramenta de comunicação interna e de interação, você tem os robôs de atendimento, que existem vários no mercado e que podem te ajudar a fazer um atendimento por WhatsApp, a te fazer um atendimento pelo teu website, e que são de baixa complexidade. Você não precisa... se você for pensar 10 anos atrás, você falar de um robô de atendimento virtual, você estava falando de meses de desenvolvimento, você estava falando de um negócio extremamente complexo. Hoje você consegue, em questão de 15 dias, um mês, você consegue implantar um robô de atendimento no teu site. Então, a praticidade ela já existe. Faltava o interesse. No mercado que é mais competitivo, um mercado que é mais agressivo em relação à disputa pelo cliente como o mercado de São Paulo, isso já é muito natural. O mercado de fintechs é um mercado que está rico em inovações. Mas quando você vem para outros mercados e outras regiões do país em que essa competição já não é mais tão acirrada, as coisas aparecem como, nossa, isso é uma baita inovação, mas na verdade não é. Já está no mercado há muito tempo, já está validada, está testada, funciona. Por exemplo, esse caso da assinatura digital, você já tem várias empresas utilizando com um respaldo jurídico para essas assinaturas digitais e que hoje aparece como uma baita inovação, mas que não é uma coisa do outro mundo. As pessoas só precisam conhecer e nós estamos aqui conversando sobre isso. A minha empresa faz a empresa que eu trabalho faz divulgação desse conteúdo, dessas soluções. Então, estamos aí para desmistificar o uso de tecnologia, que não é um negócio do outro mundo, e sim, a gente está aqui para ajudar, para implantar e mostrar e dar resultado, que é o que todo mundo está precisando agora. É reduzir custo, é melhorar a produtividade, é fazer mais com menos. Excelente. Eu vinha conversando com alguns familiares recentemente sobre a preponderância que hoje a gente vê essas empresas de tecnologia de logística, né? A Log, Rappi, iFood, enfim, hoje em dia começa a diversificar um pouquinho mais, mas a gente acaba vendo que, em sua grande maioria, até para o conhecimento de todos os consumidores, está na mão de uns poucos conglomerados ali. E eu vinha falando com esses familiares sobre o quão grande deveria ser o crescimento deles, porque acaba que a demanda começa a crescer muito, né? E, naturalmente, quanto mais eles se
aproveitam de terem sido os originais no mercado, os primeiros a trazer esse tipo de facilidade, acabam que são sempre os mais lembrados. Rafa, nesse sentido, eu sei que muito do que está sendo utilizado para o Cantinho do Frango conseguir alavancar suas vendas são essas ferramentas, até porque eu, por verdade, costumo muito usar o iFood, mas eu gostaria de perguntar, na mesma senda da pergunta que eu fiz para o Alisson, existe algo que vocês aprenderam com essa crise, com essa quarentena, que vocês acreditam que vai ficar na história para o Cantinho do Frango, que pode ser implementado e que isso pode vir a ser um mecanismo de produtividade para ajudá-los a superar essa crise a médio prazo, a longo prazo, talvez? Sim. Cara, Rafa, nós estamos, como você falou, né? Nós estamos no iFood, mas a gente tinha um contrato de exclusividade com o iFood, em que a gente abriu mão desse contrato, por perceber que hoje o cliente estava em várias plataformas. Então, hoje o Cantinho do Frango Sul está no iFood, está no Rappi, está no Uber Eats. Mas uma das coisas que a gente fez que mais me chamou a atenção foi uma plataforma chamada Goomer, né? Que ele é um cardápio digital, como todos os outros, mas quando o cliente faz o pedido cai direto no WhatsApp da empresa. Então, cria-se uma comunicação empresa e cliente, coisa que você não tem nos outros aplicativos. Eu tenho acesso direto a esse cliente. E o principal, essa plataforma ela é gratuita, certo? Então, esse foi o grande salto, né? Mas falando assim de o que é que o Cantinho do Frango fez que me chamou muita atenção, hoje eu estou encantado com o marketing digital, né? De Instagram, Google, Facebook, as campanhas que a gente vem fazendo, vem trazendo um resultado excelente, certo? Junto com a equipe de marketing da i3, que é a minha agência com qual eu trabalho. E é surreal, cara. A gente cria um produto, faz uma campanha e o produto estoura. No outro dia a gente já está vendendo, chegando até a acabar o nosso estoque daquele tipo de produto. Fantástico, fantástico. Tá aí, bons aprendizados que a gente tem com essa crise, quarentena, né? Alisson, você falou aí, nessa última pergunta que eu fiz, sobre certificado digital, né? A assinatura eletrônica, possibilidade de você convalidar contratos, de você firmar uma duplicata, de você fazer, enfim, qualquer tipo de negócio. E hoje em dia há muito essa facilidade. Para mim, enquanto advogado, o certificado digital já era algo desde que eu tirei a minha carteirinha vermelha da OAB. Né? Nós utilizamos o certificado digital porque todas as nossas petições, todo o nosso trabalho perante o Poder Judiciário, a gente já faz nisso. Mas, para você, esse mecanismo do certificado digital, onde hoje já está sendo utilizado, e em quais segmentos você acha que isso poderia ser muito melhor aproveitado? Legal. Vou falar um pouco do que a Multisoft hoje divulga e a gente representa, que é a DocSign, que é uma das mais famosas. Hoje a gente tem o mercado de educação como um meio aí de troca de contratos, né? Então, hoje a empresa fornece soluções de ensino e por meio do DocSign os contratos são assinados, as renovações de contratos são feitas, as propostas, os aumentos de pedidos são feitos tudo via assinatura digital. Existe outros mercados, o mercado bancário já usa isso com muita tranquilidade. Hoje em dia, se você for fazer sua conta no Nubank, no Banco Inter, tudo é com certificado digital e com assinatura digital. Mas ainda, mais uma vez, é muito incipiente, é muito pequeno o uso dessa solução de forma geral. Então, alguns segmentos que a gente entende que podem se beneficiar muito disso, o setor de logística, quantos papéis o cara não tem que levar dentro do caminhão lá para fazer uma entrega. Hoje o cara poderia levar um tablet só com um carregador portátil, o cara faz a rota inteira dele sem ter que pegar numa folha de papel. Você tem setores de hotelaria que podem simplificar o processo de assinatura lá, quando o cara vai fazer vai se hospedar, o cara não precisa mais assinar aquele papel físico lá, o cara pode assinar tudo digitalmente. Infinitas. A gente pode falar até de
telecomunicações, para assinatura de contrato, o seu contrato lá da telefonia, que hoje você recebe por e-mail, mas você tem que assinar na loja, agora você pode fazer isso digitalmente. As opções são muito grandes. O que importa é que as pessoas entendam que existe essa solução e que ela é respaldada, que existe um preconceito muito grande com a assinatura digital, e a gente precisa desmistificar isso, ainda mais agora que talvez essa solução seja uma forma de melhorar os negócios e facilitar negócios. Gostei de você ter falado isso, principalmente porque, e aí eu falo, enquanto na justiça a gente consegue, aos poucos, ir galgando uma facilidade maior com os meios tecnológicos, apenas para conhecimento, não sei até onde vocês conhecem a realidade do nosso Poder Judiciário no Estado, mas foi uma luta minha, eu lutei por isso dentro da OAB, eu lutei por isso na Assembleia Legislativa, lutei por isso em todos os caminhos onde eu pude, para que a gente conseguisse virtualizar os máximos os processos no nosso Estado. E muitas com marcas do Estado, hoje ainda temos processos físicos. E hoje, graças a Deus, a gente está começando a mudar isso e vejo essa aceleração nessa mudança no Poder Judiciário por conta da quarentena. Acaba sendo uma obrigação que você tem de fazer essa virtualização. Mas, por outro lado, eu vejo uma falha muito grande nisso no governo de forma geral. Temos várias pessoas que me contactam, por exemplo, por conta dessa quarentena, estão com dificuldade de conseguir o auxílio emergencial, que é aquele de R$600 para quem está numa situação mais difícil hoje, que tem o seu benefício negado, não consegue fazer uma contestação, não consegue entrar em contato com a Caixa, faz a ligação para lá, a ligação não dá nenhum retorno. Quando verifica que há algum problema, por exemplo, na sua regularização, que manda você para um posto de atendimento presencial, o posto de atendimento não está funcionando, e está fechado na quarentena, e acaba que você fica perdido, sem ter o que fazer, precisando comer e com essa dificuldade. Né? Então a gente, eu acredito que um dos principais setores que ainda tem que aprender com isso é o governo, é a administração pública. A iniciativa privada aprende porque entende na necessidade disso, busca tentar se reinventar para conseguir fazer o seu negócio girar, para conseguir fazer a coisa dar certo, mas a administração pública ainda peca muito nisso. E eu tenho esperanças de que a gente possa conseguir melhorar, pelo menos tendo um pouco de conversas. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final. Abrir a palavra primeiro para você, Rafa, para você fazer suas considerações finais. O que é que você espera para o futuro? O que é que você dá de mensagem de esperança para todos os amigos, sobretudo aqueles do ramo alimentício, do ramo de restaurantes e bares? Enfim, e qualquer consideração que você acredite que seja pertinente para a gente repassar para os nossos amigos e espectadores. Bom, Rafa, com todo esse bombardeio de informações, né, e todo dia notícias ruins, o empresário do setor de restaurante ele não sabe o que esperar do futuro. Né? Então, fala-se muito que vai demorar até 6 meses para voltar, mas aí eu sempre tento olhar o que é que está acontecendo na China. Né? E na China, essa semana, abriram o parque da Disney e os ingressos se esgotaram em questão de minutos. Né? Então, existe também um anseio das pessoas, da população, a voltar à rotina, a voltar a ter aquele contato social. Essa é uma fase que já passou por lá, então vai passar por aqui também. Né? Então, só desejo que a gente mantenha a cabeça, mantenha o foco, que já nós estaremos de volta aí. E o Cantinho do Frango Sul, assim como o Cantinho do Frango da Aldeota, atendendo os clientes do jeito que ele sabe fazer. Rafa, antes de mais nada, eu quero fazer logo uma reserva, a primeira reserva de mesa. Assim que você abrir o Cantinho do Frango, eu vou querer ir lá para poder fazer o meu almoço. Você minha frase, Mota. Alisson, para você também, meu amigo. Feita a reserva. Alisson, você, meu amigo, eu queria também que você pudesse falar um pouco da sua mensagem, o que você acredita para o futuro, o que é que você recomenda para as empresas, para os empresários, os empreendedores, e o que é que você acredita que seja o mais necessário para que todos tenham resiliência nesse momento e tenham uma esperança de um futuro melhor. Contigo, meu amigo. Acho que antes de falar de profissão, antes de falar de negócios, acho que precisamos falar de pessoas, e o recado que eu tenho para dar para todo mundo é isso vai passar. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a máxima que eu tenho usado nos meus dias é cada dia a mais é um dia a menos. Então, talvez que isso conforte um pouco as pessoas que estão aqui com a gente. E falando de negócios, o que eu posso deixar de recomendação e talvez de sugestão para todo mundo que está aqui é busquem conhecer um pouco sobre cultura digital.
A gente está sendo forçado a viver um pouco da cultura digital. Empresas que nunca nem pensaram, nunca leram, nunca ouviram sobre o assunto, estão tendo que passar por uma transformação digital, por mais que atabalhoada, ainda sem a cultura efetivamente firmada dentro das pessoas e da empresa. Mas talvez esse momento de dificuldade seja também um momento de aprendizado. A cultura digital, ela ajuda a gente a viver nesse mundo que é cada dia mais volátil, é cada dia mais incerto. A gente, como o Rafael falou, o setor de restaurantes não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, e não é só o de restaurantes, é todos. E o mundo de tecnologia talvez seja um outro que está mais adaptado a não saber o que vai ser amanhã, porque amanhã pode entrar um novo concorrente e vai quebrar o teu negócio. Então, conheçam sobre cultura digital. Talvez isso, óbvio que para uns vai fazer bastante sentido, para outros não, mas no mundo digital, no mundo das tecnologias, você tem muita solução, você tem muita ideia, muita forma de pensar que nesses momentos de dificuldade podem ajudar a gente a sair, se não bem, menos mal do que outros negócios. Bom, é isso, meus amigos. Falou e disse. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu fico grato por a gente ter tido esse bate-papo, assim, que eu acredito que foi muito produtivo. Trouxe muita informação para todo mundo. Pessoal, essa live vai ficar disponível, certo? Vai ficar disponível no YouTube. Quem quiser pode procurar lá, youtube.com/Rafael Mota Reis. Aqui no Instagram também. Eu vou colocar para ficar disponível durante 24 horas para quem quiser assistir. Então, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dá um like aqui nesse vídeo. Já tô aprendendo, viu, Alisson, como é que faz o marketing nas redes sociais. E é isso, agradeço pela atenção de todos vocês, agradeço muito vocês estarem assistindo aqui a gente. No que precisar, estou à disposição no meu Instagram, no meu Facebook, pode mandar um direct lá que eu vou responder a todos. Posso demorar um pouco, mas garanto que respondo a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem de vocês, da sua família, fiquem bem e Deus nos abençoe para um futuro muito melhor. É isso. Abraço. Boa noite, pessoal. Abraço, boa noite.